Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Peço que você ative as notificações para a gente poder estudar e compreender mais os temas da Bíblia. O nosso estudo é Ensinos de Jesus e temos como tema a ressurreição. Eu quero abordar também aqui sobre o milênio. Nós vamos falar da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. A primeira ressurreição, João 5:28, e a segunda ressurreição, João 5:29. Entre a primeira e a segunda ressurreição haverá um espaço de tempo de 1000 anos, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Perfeito? Vamos só recapitular o que nós estudamos, o que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Ora, a Bíblia diz que Jesus falou que haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição, aqueles que sairão para a vida. E a segunda ressurreição, no final do texto, é a ressurreição do juízo. Perfeito? Então, quando que vai ocorrer a ressurreição? A primeira, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, é quando Jesus voltar. E a segunda ressurreição, de juízo, depois de 1000 anos, Apocalipse 20. Perfeito? Então, Jesus pagou o preço na cruz. E o preço na cruz é exatamente a certeza da ressurreição, porque Jesus ressuscitou. Perfeito. A vitória de Jesus sobre a morte assegura a nossa vitória. A ressurreição de Jesus assegura a nossa ressurreição. Ou aqueles que desceram à sepultura. Perfeito? Porque a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 55. Quando ocorrerá a primeira ressurreição? Já temos a resposta. Quando soar a última trombeta, o mesmo Senhor descerá do céu. Cristo Jesus virá com poder e grande glória. 1 Tessalonicenses 4,16. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ao som da trombeta de Deus. Louvado seja o Senhor. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Filipenses 3,20 que a nossa cidade, a cidade no céu, aonde nós esperamos o Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha que honra, meus amigos. Olha que privilégio ter o corpo semelhante ao corpo de Jesus. Meus amigos, sempre falo isto, mas é uma mensagem de esperança. O lugar do cemitério é um lugar de tristeza, é um lugar de morte, é um lugar de pranto. Na volta de Jesus será um lugar de reencontro, um lugar de alegria e um lugar de salvação. E o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Ora, nós sabemos que quando Cristo voltar, Paulo disse, nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados. Para onde, meus amigos? Para os céus, ao encontro com o Senhor nos ares. Então, quando Cristo voltar, não existe essa possibilidade da pessoa ficar aqui na terra. Quem fica na terra é os que são deixados para trás. Então, esses que são deixados para trás, infelizmente, vão ser exterminados diante da ira do Senhor, de acordo com Jeremias 4, 23 e 24. Meus amigos, nós faremos uma viagem para o céu, o terceiro céu. Paulo diz que há 3 céus, o primeiro e o segundo, o terceiro. João diz o seguinte, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Amém? Deus seja louvado. Quais são as transformações extraordinárias que vai acontecer com os salvos quando Cristo voltar? A Bíblia diz que nossos corpos serão transformados. Aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão com um corpo incorruptível e aqueles que estarão vivos serão o quê? Transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar uma trombeta, meus amigos. Que privilégio! A Bíblia diz que é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Na Bíblia diz que a imortalidade é quando Jesus voltar. Não vamos receber imortalidade quando morremos, como algumas pessoas pregam por aí. A imortalidade é quando Jesus voltar, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 51 e os 54. Os salvos glorificados, com os corpos transformados. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Estes não têm poder à segunda morte. A segunda morte, meus amigos, é a morte definitiva, que é depois do milênio. Quem é que vai sofrer a segunda morte? São os ímpios. Mas a Bíblia diz que estes que ressuscitarão na primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo 1000 anos. Aleluia! E os ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar, o que acontecerão com eles? Terão segunda chance? De maneira nenhuma. A chance, a porta, a esperança é agora. Mas quando Jesus voltar, todos os casos vão estar selados. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 7 ao 8, que o Senhor aparecerá subitamente, descendo do céu em fogo ardente e com seus poderosos anjos. A palavra do Senhor diz que vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, quando Deus ateará fogo nos céus e os corpos celestes se derreterão e desaparecerão em chamas. Meus amigos, se os corpos celestes vão ser derretidos em chamas, imagine os corpos terrestres. Não vai ficar aqui nada. Nada. Quando ocorrerá a segunda ressurreição? Quem ressuscita nela? Agora chegou a parte triste da história. A segunda ressurreição, meus amigos, é para aqueles que viveram em seus pecados. A segunda ressurreição são aqueles que não ressuscitam na primeira. O vidente de Pátimo diz, o restante dos mortos. Quem são esses restantes? Todos aqueles que morreram, desde o primeiro ímpio que morreu, até o último ímpio que morreu por ocasião da vinda de Jesus. Nessa segunda ressurreição, é todo aquele que não se encontra na primeira. Ou seja, quando Jesus voltar com poder e grande glória, se quem você ama não estiver na ressurreição dos justos, certamente vai estar nessa ressurreição. Isso é uma notícia muito triste. Essa é uma notícia terrível, porque essa é a ressurreição dos perdidos, essa é a ressurreição do juízo, essa é a ressurreição da condenação. Mas antes da gente falar dessa ressurreição, vamos falar dessa pausa entre a primeira e a segunda ressurreição, que é uma pausa de 1000 anos. Alguém fica aqui nessa terra? Não tem ninguém vive, mas fica um ser nessa terra. Apocalipse 20, versículo 1 ao 3, que um anjo desce do céu e prende o dragão. Quem é o dragão? Apocalipse 12, 9, é o diabo. O diabo fica preso nessa terra durante 1000 anos. Essa é a prisão que Pedro falou, que é a prisão em abismo. Nessa prisão, Satanás fica preso com os seus anjos e só vai haver monturos, só vai haver prédios derrubados, montanhas derribadas e cadáveres. Meus amigos, você não tem que estar entre esses cadáveres. Você pode estar entre os salvos quando Cristo voltar. Vamos recapitular? Primeira ressurreição, os salvos prontos, transformados, juntos com os ressuscitados. A segunda ressurreição, da condenação, e uma pausa, que é de 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição. Olha o que é que Jeremias diz. Olhei para a terra e ela sem forma vazia. Ou seja, o profeta Jeremias, que viveu, meus amigos, ao 3º século antes de Cristo, ele teve a visão do milênio. E ele disse que na sua visão, ele não viu ave no céu, ele não viu nada, ele não viu homem nenhum na terra. O que aconteceu, meus amigos, com essas pessoas, com essas aves? A Bíblia diz no final do texto, versículo 26, todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Ele está se referindo aqui à segunda vinda de Jesus. Não vai haver ninguém, somente esse ser. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Meus amigos, mas vai ocorrer a segunda ressurreição. E na segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo, Apocalipse 20, versículo 7 ao 10, diz que depois dos 1000 anos, Satanás será solto, porque essa prisão de Satanás é uma prisão circunstancial. O que ele mais gosta de fazer é atentar, seduzir. Não vai ter ninguém para atentar, nem seduzir. Só vai haver cadáveres. Então, vai chegar um momento que ele está preso, numa prisão circunstancial. Mas depois que os 1000 anos acabarem, depois que houver a segunda ressurreição, aí vai ter alguém para atentar. Então, ele vai estar solto. E a Bíblia diz que ele vai fazer o que ele mais gosta, que é seduzir, que é enganar. E a Bíblia diz que este engano dele, que essa é a última batalha, que é a batalha de Gog e Magog. Não confunda a batalha de Gog e Magog com a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon vai ser na segunda vinda de Jesus. Essa batalha de Gog e Magog vai ser na terceira vinda de Jesus. Como assim? Ora, Jesus veio a primeira vez, morreu na cruz por mim e por você. Jesus virá a segunda vez para levar o seu povo, a sua igreja. E Jesus virá a terceira vez para findar e fundar o seu reino aqui nessa terra. Mateus 5. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, pois herdarão esta terra. Satanás vai seduzir quem?
Essas pessoas que agora são ressuscitadas, quem é que ressuscita? Ora, de acordo com João 5, 28, 29, quem ressuscita esses ímpios para a ressurreição do juízo é o próprio Jesus, mas Satanás pode seduzi-lo, enganá-los, dizer que foi Satanás que ressuscitou. E agora vem o grande engano, vem a grande tática do diabo. A Bíblia diz que ele começa a enganá-los para seduzi-los à grande batalha. Preste atenção, meu amigo. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 13, diz que no ato que eles vão congregar para a batalha, João, no capítulo 21, diz que viu Jerusalém descer do céu. Jerusalém desce do céu. Os ímpios veem Jerusalém vindo do céu. E os ímpios começam a não entender tudo aquilo que está acontecendo. E antes deles serem levados a atacar aquela cidade de ouro que desce do céu, a Bíblia diz que diante deles aparece um trono branco. E aí acontece o julgamento deles, que é exatamente o propósito da segunda ressurreição. E a palavra do Senhor diz que abre-se os livros, Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E aí todos vão saber por que os seus nomes não estão ali no livro do Cordeiro. Meus amigos, a Bíblia diz que vai haver choro e ranger de dentes. Você não tem que estar fora da cidade. Você não tem que estar junto com Satanás e os seus anjos. Você pode estar dentro da cidade de Deus. A decisão, meu amigo, cabe a você. Muito em breve, todas essas profecias vão se cumprir. Mesmo sabendo que eles não vão estar no livro da vida, eles insistem em atacar Jerusalém. Mas a Bíblia diz que cai fogo do céu e o quê? E os consumes. Meus amigos, a palavra do Senhor diz que vai cair fogo do céu e vai consumir o diabo, os seus anjos e o seu grande exército. Que a palavra do Senhor diz que é como a areia do mar. Meus amigos, a promessa mais esperada é que virá novos céus e nova terra, nos quais habite a justiça. Deus está chamando você para morar em uma cidade dourada, em uma cidade de ouro puro. Deus não quer que você entre pelos muros. Quem entra pelo muro é Satanás, ou que tenta entrar é Satanás, mas não consegue, e seus anjos. Mas Deus abriu lá no céu uma porta para você. Muito em breve, o Senhor voltará com poder e grande glória. Vai acontecer a ceia das bodas do Cordeiro. Mas também vai acontecer uma outra ceia, a ceia do grande Deus. Eu e você vamos estar em uma dessas ceias. Ou a ceia das bodas do Cordeiro, ou a ceia do grande Deus. Meu desejo é que você esteja na ceia das bodas do Cordeiro. Porque você estará ali como convidado. Mas na ceia do grande Deus, infelizmente, se você estiver nessa ceia, será como alimento para o fogo e para as aves. Que Deus te ajude nessa decisão de ser fiel até a morte. Lembre-se, muito em breve Jesus voltará. Muito em breve as promessas cumprirão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Creia nele e você será salvo. Você não precisa andar em sofrimento. Você não precisa andar em desesperos. Porque Deus tem promessas maravilhosas para você, mundo. Aceite a Cristo agora como seu Salvador. Agora onde você está, incline sua cabeça, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero participar da tua ceia, a ceia do Cordeiro. Diga para o Senhor agora: Pai, escreve meu nome no livro da vida. Diga para Cristo agora: Senhor, estou disposto a confessar meus pecados e me preparar para o teu retorno. Nós estamos num tempo profético, amigo. Muito em breve, aquele que há de vir, virá. Que Deus te abençoe na tua decisão. Que você seja forte até o final. Em nome de Jesus.